Galera, vocês não imaginam quem vai voltar a jogar futebol. Adriano, o Imperador. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como a Ju sempre fala, é rapidinho, pá, pum e deu. Sempre assim. Ajuda a gente, galera. E a ordem não altera os fatores, tá? Bom, bora começar, né? Vamos de notícia. Pessoal, acho que já é de conhecimento de todos que há alguns anos no Rio de Janeiro, o futebol funciona da seguinte forma em clássicos: 90-10. 90% mandante, 10% para o visitante. Inclusive no jogo de ontem entre Vasco e Fluminense, ocorreu dessa forma: 90% era Fluminense, 10% era Vasco, fora um ou outro que andou comprando ingresso de torcedor do Fluminense para ficar no meio da torcida. Parece que não teve problema com relação a isso, menos mal. Flamengo e Vasco entraram em um acordo, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, que inclusive o jogo de ida com mando do Vasco ocorrerá no dia 3/6, às 18h30. E no jogo de volta ocorrerá no dia 18 do 10 e ainda não tem horário definido. Bacana? Qual foi o acordo? 50-50. 50% Flamengo, 50% Vasco. Opinião: o futebol precisa de alegria. A torcida precisa dividir tanto os momentos bons quanto ruins com o time. Particularmente, achei interessante e legal essa atitude dos dois times. Futebol tem que ter participação de todos. É uma festa. É um evento que todos gostamos e queremos aproveitar. Sendo uma coisa sadia, assim funciona muito bem. Parabéns aos dois. Realmente. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo volta a campo logo mais, onde vai enfrentar o Atlético Paranaense pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, Sampaoli conta com 7 desfalques. Já pensando na sequência de jogos, a comissão optou por dar descanso para alguns atletas. Com isso, Davi Luiz e Bruno Henrique foram poupados da viagem para Curitiba. Pedro também está fora da partida. Nós colocamos ontem na comunidade para vocês essa informação. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo contra o Botafogo. Desde então, ele vem sendo acompanhado pelo departamento médico. Se recuperando a tempo, Pedro entrou na partida contra o Racing. Sim. Mas a comissão optou também por poupar o jogador para essa partida. Nós estranhávamos a participação do Pedro nos últimos 2 jogos. Paradão, esperando a bola no pé. Aí talvez esteja a explicação pelo desempenho abaixo da média do que o Pedro vem apresentado nos últimos jogos. Afinal de contas, a média de gols dele nesse ano é fantástica. Pois é, essa pode ser a explicação, né? Bom, os outros desfalques são os jogadores que estão entregues ao departamento médico. São eles o Mateuzinho, com a fratura na tíbia, o Varela, que está se recuperando da cirurgia que fez no quadril, Felipe Luiz, que está em tratamento da sua lesão, e o Gerson, com a lesão no adutor. Com essas ausências, uma provável escalação poderá ser Santos, Fabrício Bruno, Wesley ou Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Matheus França e Gabigol. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta e depois um comentário. Arturo Vidal também não está contundido? Não. Não está? Vidal não. Essa é a provável escalação, né? Não é a escalação oficial. Para mim, eu colocaria no lugar o Pulgar. Ele poderia ser poupado
Pois é, né? Tá poupando tantos jogadores. Excesso de horas. Né? Excesso de outras coisas também, mas... E o comentário entra no seguinte: Rodrigo Caio no lugar do Wesley talvez seja algo positivo. É um jogador que tem competência e pode dar uma folga para o Wesley, que, na minha opinião, ele vive um momento muito de pressão. Sim. Isso tem atrapalhado demais o garoto e, ao invés de vingar como uma promessa, pode destruir a carreira dele. Então, devagar que o Santa de Barro. É bom dar uma poupada nele, entrar um pouquinho no jogo e desenvolver. Do contrário, vai ficar afobado novamente e pode trazer complicação, tanto para ele quanto para o Flamengo. Mais uma vez, lembrando a vocês, galera, que essa é a provável escalação. A escalação oficial a gente fica sabendo minutos antes da partida. Bacana. Continuando com as notícias, amigos, desde o final do ano passado, a notícia de Matheus Uribe podendo ser contratado pelo Flamengo foi ventilado várias vezes. Flamengo chegou até a comunicar à imprensa de que tinha valor definido para a contratação do jogador. Base salarial, luvas, tudo que tinha direito. Flamengo ofereceu casa, carro, ou seja, o que o cara podia ter de benefício e conforto para uma eventual ida ao Flamengo foi feito. Pois bem, passou-se um tempo, o Porto melhorou a oferta, que o jogador, pelo jeito, não quis. Apareceram Fulham e Lazio, que inclusive ontem foi divulgado pela imprensa que estava muito próximo da contratação do jogador. Hoje, tudo já mudou. Agora aparece o time Qatari do Al Sadd, que ofereceu um salário de 19 milhões de reais ano, mais uma premiação pelo contrato de 21,8 milhões. Chego à seguinte conclusão: os valores oferecidos pelo Flamengo não são muito diferentes disso. O jogador tem 32 anos, ou seja, aquela faixa etária que o Flamengo ama. O que Matheus Uribe fez, na minha opinião, usou o Flamengo como moeda de troca. Conseguir um maior salário ou um melhor contrato na Europa ou que seja na Arábia, porém, o Flamengo, na minha opinião, na visão do jogador, já era a carta fora do baralho. Sinceridade? Sacanagem. Realmente, né? E quanto tempo o Flamengo não ficou com essa história de Matheus Uribe? 4, 5 meses. Pois é, né? Pra nada. Continuando de notícias, falar sobre uma novidade que não é tão novidade, mas 7 anos fora do futebol, Adriano Imperador ontem comunicou que voltará a jogar futebol. O clube, ele não quis revelar, está guardando as 7 chaves. A modalidade também não temos conhecimento. Segundo Adriano, ele vai divulgar essas informações nos próximos dias. Acredita-se muito que o futebol de 7 seja o caminho de Adriano. Porém, como ele está escondendo o jogo, vamos aguardar para ver. Mas, como todos nós, amantes de futebol e admiradores do futebol do Adriano, acredito que todos nós sejamos, um bom retorno, que tenha sorte e que faça o que ele sabe fazer de melhor. A alegria da torcida e muitos gols. Pois é, boa sorte ao Adriano nesse retorno ao futebol depois de tanto tempo. Exatamente, e que tenha uma cabeça bacana. Ele sempre precisou disso. Se tá voltando porque a consciência dele pede e ele tá legal com ele mesmo, faça um bom retorno, aproveita, curte. Bom, galera, e para finalizar, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam logo mais às 16 horas pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão na TV aberta pela Rede Globo, para 20 estados mais o Distrito Federal. E também na TV fechada pelo canal TNT Esportes, exceto para o estado do Paraná.
Lembrando a vocês que após a partida, nós entraremos com a nossa live pós-jogo. E como sempre, contamos muito com a presença de todos vocês. Sorte para nós nessa rodada. Partida difícil, todos sabemos que jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada não é coisa fácil, mas vamos acreditar no nosso time, nós precisamos desses 3 pontos e que o Flamengo hoje apresente um futebol que nos impressione. Precisamos muito disso, Flamengo. É o que a gente mais quer. Com certeza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos... somos mais fortes. Muito sempre mais fortes, né? Com certeza. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês. Sorte para nós na partida de hoje e até a nossa live. Para mim, 1 a 0 apertado já tá bom. Não sei para vocês. Tchau, tchau.